16ª edição dos Prémios do Imobiliário Expresso SIC Notícias. Olá, seja bem-vindo. Estamos no Convento de Mafra, palco da 6ª edição dos Prémios do Imobiliário, uma iniciativa da SIC Notícias e do Expresso que mais uma vez premia e distingue os melhores projetos de 2023 na área do imobiliário, nas várias categorias, desde a inovação, passando pela arquitetura até à sustentabilidade. Aqui chegamos em mais um ano em que a habitação continua a ser o maior desafio para o setor, com os preços cada vez mais altos e uma oferta insuficiente para responder às necessidades dos portugueses. O setor reclama medidas, nomeadamente no âmbito fiscal, e o Governo procura responder ao problema com o aumento da oferta pública de habitação. Já anunciou a construção e uma meta ambiciosa de 59 mil casas até 2030. Vamos tentar perceber ao longo dos próximos 30 minutos como é que este objetivo vai ser cumprido num debate que conta com a presença de Miguel Pinteluz, Ministro das Infraestruturas e Habitação, também Hugo Moreira Luís, Presidente da Câmara Municipal de Mafra, Fernando de Almeida Santos, bastonário da Ordem dos Engenheiros, e Avelino Oliveira, Presidente da Ordem dos Arquitetos. Meus senhores, bem-vindos. Senhor Ministro, obrigada por estar connosco. Muito obrigada por estarem presentes neste debate e começo naturalmente por si, Senhor Ministro, por esta meta ambiciosa. Ora, 59 mil casas em 5 anos é uma real meta, não é? 36 mil até 30 de julho de 2026. Para cumprir aquilo que está previsto no PRR, também com verbas alocadas do Orçamento do Estado. Ora, nós sabemos que estas metas nunca têm sido cumpridas pelos anteriores governos, também já com atrasos por parte do anterior governo socialista. Como é que tem a garantia que vai cumprir esta meta? Bem, antes de mais, muito boa noite e muito obrigado pelo simpático convite e dar os parabéns ao Expresso, à SIC e a toda esta dinâmica que tem colocado este setor, esta fileira, se quiserem, da construção e do imobiliário, sempre tão motivada todos os anos e sempre tão bem informada. Dizer-lhe que estes 59 mil fogos não são um número caído do céu porque um político previdencial ou um governo qualquer ou um gabinete ministerial se lembrou de colocar lá 59 mil fogos. Não. O direito à habitação é um direito constitucionalmente previsto. Cabe ao Governo Central, ao Estado Central, o garantir dessa habitação. Mas aqui foram os autarcas e, portanto, tenho que cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mafra, que está aqui presente, e, na sua pessoa, cumprimentar todos os autarcas que podiam ter uma atitude de sacudir a água do capote e dizer que não era responsabilidade sua, mas não, disseram presente e candidataram para os tais 26 mil que referi há pouco, 59 mil. Portanto, o Governo não fez mais do que a sua obrigação e, portanto, fez uma política de continuidade em relação àquilo que o anterior Governo fazia, porque entendemos que não deve haver aqui divisões no que diz respeito à política de habitação, tem que haver uma continuidade e perenidade nas políticas, e depois dissemos, os 33 mil fogos que tinham ficado de fora pelas candidaturas dos municípios tinham que, de alguma forma, ser garantido o seu financiamento. E, portanto, o cumprir da meta é um objetivo que temos que, coletivamente, autarcas, Estado Central, a fileira da construção, as ordens, todos temos que garantir que acontece, sob pena de perdermos as verbas do PRR. Mas é possível cumprir? Ou seja, lá está, um dos grandes problemas é a nossa produção de construção, é uma meta ambiciosa e o próprio Ministro já admitiu isso mesmo, que tem que ser tomadas medidas para incentivar o setor da construção. O que é que vai fazer na prática para que isto aconteça? Porque de intenções já temos ouvido bastantes, precisamos é perceber como é que na prática isto vai funcionar. Não, e objetivamente estamos a falar de um setor que nos últimos 15 anos olhou muito para além fronteiras e, portanto, as grandes empresas de construção do país olharam, e bem, para a internacionalização e oportunidades lá fora. E, portanto, um governo que está com este ímpeto de construção, tanto de obra pública pesada, infraestrutural, como habitação, tem que garantir que conseguimos essa capacidade de produção. E tocou no ponto-chave,
E por isso é que o Governo, eu próprio, sou Ministro da Presidência e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, temos vindo a trabalhar, e o Ministro da Economia, num conjunto de medidas para poder apresentar à Feira da Construção, o Reis Campos estava aí, da Ancopn, onde nós temos vindo a trabalhar no sentido de garantir que podemos ter talento, capacidade humana, recursos essas medidas? nas próximas semanas. E, portanto, está no processo final para se poder finalmente conhecer as medidas que vão permitir a consórcios, às empresas portuguesas, atrair esse capital humano que é necessário para a construção. Uma delas que tem sido muito reivindicada pelo setor da construção diz respeito à descida do IVA para os 6%. É uma das medidas que vão ser anunciadas? Não nesse pacote, mas já agora deixe-me responder em 2 minutos, 1 minuto. Dizer-lhe o seguinte, este Governo, quando apresentou o Constituição de Portugal, disse que o IVA a 6% seria até ao final da legislatura. Eu percebo que gerou uma grande dúvida legítima, e este Governo, no Orçamento de Estado que está agora a ser discutido, pediu uma autorização legislativa no sentido de permitir a descida do IVA. E, portanto, se este Orçamento, como todos agora esperamos, tiver ganho de causa no Parlamento, o Governo terá essa autorização especial para poder legislar em sede de IVA, nomeadamente para dar resposta àquilo que foi uma ambição do Governo. Portanto, vai apresentá-la ao Parlamento nas próximas semanas, portanto... E tem a certeza que será viabilizada pelo PS, por exemplo? Não, não estamos aqui para falar de orçamento, eu penso que hoje já é claro para todos que o orçamento será viabilizado. E, portanto, essa autorização legislativa está lá. No articulado do orçamento está lá o pedido de autorização legislativa no caso do IVA, no IVA da habitação e no IVA para a construção. E, portanto, se tivermos essa autorização do Parlamento, já que é uma competência estrita do Parlamento, claro que o podemos fazer. Caso contrário, e depois avançará rapidamente. E depois apresentaremos aquilo que é a nossa proposta a todo o setor, com diálogo e ouvindo todos, claro, naturalmente. Hugo Moreira Luís, antes de mais, obrigada por nos acolher aqui no Convento de Mafra, neste espaço lindíssimo. Mafra, que de resto foi o concelho que mais cresceu em termos de população pelos censos de 2021, foi um crescimento enorme. Como é que a autarquia, o município, tem respondido a este aumento da procura e às necessidades de habitação? Bom, quero começar por cumprimentar e dar as boas-vindas a todos os presentes e também a todo o painel aqui nesta noite em Mafra. De facto, como disse, os censos de 2021 demonstraram que efetivamente Mafra cresceu bastante. A população, de facto, nos últimos 20 anos duplicou, e isto resulta de uma estratégia que o município já teve há cerca de 25 anos atrás, desde concessionar o abastecimento de água, desde construir uma autoestrada de iniciativa municipal, desde construir também uma escola em cada sede de freguesia, e naturalmente isso provocou este crescimento demográfico. Temos hoje um desafio grande porque cerca de 35% da nossa população tem menos de 30 anos e, portanto, temos que ser bastante dinâmicos, bastante empreendedores, inovadores, e o Sr. Ministro há pouco estava a dizer relativamente à política de habitação, com todos os fundos comunitários provenientes do PRR, e de facto este é um desafio grande que Mafra também se propôs. Nós neste momento temos cerca de 180 fogos em construção por via das políticas de financiamento do PRR, temos mais cerca de 170 também a protocolar, mas na verdade acreditamos que a política pública depende muito também da iniciativa privada e, portanto, Mafra hoje é uma terra de oportunidades para promover investimento, para a atração de investimento, para, acima de tudo, também conseguirmos fixar esta população jovem que, de há 20 anos esta parte, tem promovido. E à semelhança de outros municípios, tem sofrido com a falta de habitação, ainda consegue responder às necessidades? Sabemos que também os preços já começaram a disparar também aqui. Sim, na verdade, o nosso município, eu diria que é muito semelhante àqueles que estão aqui neste conjunto da área metropolitana de Lisboa, porque grande parte da população centra-se muito aqui na área metropolitana de Lisboa e, naturalmente, também sofremos desse crescimento da população e, portanto, esse desafio é grande. Na verdade, os preços disparam. Nós aqui na Ericeira temos um mercado que é completamente à parte daquilo que é o restante do município, mas o desafio é grande, na verdade. E são muitos portugueses, ao contrário do que também há a ideia de que há muitos estrangeiros a procurar Ericeira e, por exemplo, não é uma das zonas, e é verdade, mas maioritariamente são os portugueses que estão a vir a residir para o concelho. Ou estou errada? Está certa, porque toda esta estratégia dos últimos 20 anos assim implicou.
porque com habitação mais barata, com um centro escolar em cada sede de freguesia, provocou essa migração de população jovem e, portanto, hoje temos muitos portugueses, de facto, e também no nosso concelho promovemos muito aquilo que é o lifestyle e, portanto, estamos no campo, junto à praia, mas pertíssimo da cidade. Muito bem. Fernando Almeida Santos, o Sr. Bastonário, que uma das reivindicações que tem dito para resolver o problema da habitação passa precisamente pelo Estado, pelo Governo, pela iniciativa do Governo e pela oferta pública precisamente fornecida pelo Estado para que se possa resolver o problema da habitação, para que se possa também ter impacto no que são os preços hoje em dia. Esta meta das 59 mil casas parece-lhe suficiente? Boa noite a todos. E boa noite também, e a todas. Boa noite ao painel, boa noite também à Rita. Neste momento, eu acho que o que interessa fazer é aquilo que somos capazes de nos autopropor. Por contas, enfim, que têm vindo a público, Portugal precisa mais, a médio prazo, que as 59 mil casas. Mas é preciso fazer as 59 mil casas, os 59 mil fogos, ou os 26 mil numa primeira fase e depois os 59, e depois vamos ajustar ao longo daquilo que também são as capacidades nacionais. A verdade é que neste momento há a boa iniciativa pública de nos atirarmos para os 59 mil e penso que é disso que estamos a falar. Já há muita coisa a ser feita no terreno. Eu, nos últimos tempos e nos últimos 2 anos, tenho tido a oportunidade de estar neste debate, tenho dito que não basta a decisão pública, é boa, mas não basta. Falta um intervalo entre a decisão e o fazer, e neste caso já temos bastantes coisas no terreno. Eu sou daqueles que acredito na capacidade portuguesa e, portanto, acredito que o objetivo de 2030 das 59 mil ou de 2026, 2026 e meio, que seja 2027, das 26 mil casas vai ser conseguido. Claramente tem que haver uma iniciativa pública que depois promova intervenções públicas através das autarquias ou privadas via autarquias ou diretamente via governo, por iniciativa, mas para isso naturalmente tem que haver incentivos para que o privado também perceba que isto é um bom negócio, no fundo, e esse aspecto cabe claramente à iniciativa pública, seja por incentivos fiscais, seja por dinâmicas que produzam essa possibilidade. E, nomeadamente, por esse apoio à construção. Que medidas é que seriam necessárias para implementarmos a nossa capacidade de construção e resolvermos um dos maiores problemas, que é o problema da falta de mão de obra, como sabemos? Nós temos falta de mão de obra em muitos setores de atividade em Portugal, não é só na construção. Nesta nossa fileira da construção temos. E a Ordem dos Engenheiros tem estado na pole position, juntamente com a Ordem dos Arquitetos, de facto, naquilo que são essas preocupações das necessidades para Portugal. Temos falta de tudo na construção, desde operários a capacidades intermédias a qualificações de alto nível. Naquilo que toca à Ordem dos Engenheiros, nós temos tido a preocupação da vinculação de talento. O que é a vinculação de talento? É criar medidas ou ajudar outras intervenções da sociedade, sejam escolas de engenharia, seja o próprio Governo, sejam a Associação Nacional de Municípios, a incentivar a procura dos mais novos para cursos de engenharias tradicionais, porque a procura nas engenharias aumentou largamente nos últimos anos, mas para as novas tecnologias, para aquilo que é o dito digital, e nós ficamos com um déficit. Também não é menos verdade que nós andamos aqui a discutir há muito tempo a modernização da construção, a construção modular, os sistemas ambientais na construção, a sustentabilidade, mas depois na fase de projeto não impomos nada que obrigue a que os projetistas e os construtores se adequem a essas obrigações. Por exemplo, um projeto de novas tecnologias, qualidade de novas tecnologias, ou um projeto de ambiente de sustentabilidade fazia todo sentido para a modernização da construção, ou até um projeto de digitalização da construção, por que não? São coisas que temos que pensar, que sempre temos de ser disruptivos, mas nós criamos, inclusivamente, como no Palácio do Sr. Ministro, a quem agradeço mais uma vez, a Fundação da Construção, e as três grandes dimensões da Fundação da Construção, e são três com a visão de apoiar a sociedade, é uma, salvaguarda do interesse nacional. Nós, eu estou farto de dizer isto, às vezes hei de ser criticado, certamente a curto e médio prazo, dependendo da dimensão e da forma como eu digo isto, mas nós, nas obras públicas em Portugal, temos imensa intervenção estrangeira, não está mal porque a diretiva europeia assim o determina,
mas nós portugueses temos 0 no estrangeiro porque esses países não deixam. Depois temos a vinculação de talento, seja através de retenção de talento, de retorno de talento ou captação de talento, e aqui já percebemos que o Governo está preocupado com isso e com outros ministérios, o Sr. Ministro já disse que estão a trabalhar no assunto, e finalmente contributos para que nós não corremos o risco de ter mais uma década, lá para o futuro, de esvaziamento de construção que induz à incapacidade depois das empresas portuguesas por falta de mercado e aí criar um planeamento. Nós temos, por exemplo, o plano ferroviário até 2050. Ótimo, excelente. Já tínhamos desde 1980 um plano rodoviário. E um plano aeroportuário nacional. Um plano portuário nacional. Vemos os portos a competir entre si, mas um plano integrado não temos. E, portanto, é pensar mais como um todo e no ecossistema. E virados para o futuro. E isto cria depois capacidades garantidas em Portugal, como outros países já o têm feito. E é preciso sustentabilidade. E é preciso pensar também em novas formas de construção, de pensar a habitação. Avelino Oliveira, que respostas é que a arquitetura também pode dar, no sentido de olharmos para este incremento que é necessário na construção para aumentarmos a habitação disponível? Antes de mais, cumprimentar o painel, cumprimentar todos os presentes. Um prazer estar aqui neste edifício magnífico do Barroco Joanino e também uma excelente obra de arquitetura. E indo direto à sua pergunta, eu acho que nem a arquitetura nem os arquitetos são o principal problema na resolução do problema da arquitetura. Aliás, os últimos 40, 50 anos mostraram em vários momentos que os arquitetos portugueses encontraram até soluções inovadoras, desde logo no pós-25 de Abril, que é um tempo muito referenciado, com políticas públicas em que levaram para a frente uma série de programas que depois foram exemplos até noutros países internacionais e que acabaram por fazer valer. Eu apenas gostava de notar que há 2 aspectos que nos parecem essenciais. Por um lado é a continuidade das políticas. Eu sei que o Sr. Ministro tem-se preocupado muito de dizer isto, que é, nós não podemos andar nem em zigue-zague, nem andar sempre aos soluços. Portanto, efetivamente, dos governos anteriores há medidas que têm sido tomadas e para os agentes que são envolvidos nas dinâmicas de habitação é muito importante que haja alguma consistência e, portanto, que a gente possa planear com tempo e depois passar para a parte de execução. Nós temos o conhecimento adquirido, nomeadamente através dos nossos técnicos, temos a capacidade dos nossos autarcas também de desenvolverem um trabalho de proximidade e, portanto, temos todos os condimentos para que isso consiga realizar no nosso país e, acima de tudo, com grande qualidade. Nós temos grande qualidade nos nossos técnicos, grande qualidade nos nossos arquitetos, grande qualidade nos nossos engenheiros e também grande qualidade na construção. O setor tem apostado muito na inovação para contribuir para o desenvolvimento nacional. Na minha opinião, às vezes o que complica o debate sobre a habitação em Portugal é que tendemos a entrar num discurso que é um discurso demasiado básico, simplista, marcado por posições muito polarizadas, e quando nós polarizamos o debate sobre a habitação e o afastamos mais dos vetores técnicos, nós tendemos a ir mais a caminhar no sentido de alguns populismos. E eu sei que muitas vezes estas conversas que nós temos sobre habitação podem em determinados momentos parecerem um pouco até enfadonhas, com tecnicismos muito grandes, mas elas são necessárias, no sentido em que a fileira da construção está alinhada, os cidadãos compreendem que há aqui um processo muito grande de cuidado e de aprofundamento das políticas e desempenhar um papel que é a nossa missão de interesse público. Nós, arquitetos, continuamos a desenhar excelentes edifícios, se eles forem marcados pela qualidade, e é isso que temos vindo a defender. Valores como o futuro das nossas cidades, a sustentabilidade, a qualidade da construção e o rigor. E nesse aspecto, novas medidas, as medidas previstas no Simplex do licenciamento, o sistema integrado em rede, ou seja, a uniformização dos sistemas nos municípios, são medidas que são importantes colocá-las na prática desde já. Absolutamente, por isso o diálogo. E o diálogo franco e o diálogo prévio. Por exemplo, provavelmente os problemas inerentes ao Simplex, que os municípios os estão a notar, acho que posso dizer isto, os estão a notar e os técnicos também, e eu tenho muitos problemas com os arquitetos a lidarem mal com um Simplex que está em última fase de revisão, foi porque este diálogo simples entre pessoas muito informadas não existiu no tempo certo. E, portanto, nós não podemos desperdiçar oportunidades de realizar as coisas bem e rapidamente.
e também ter a aprendizagem com, eventualmente, alguns erros do passado e até do passado próximo. E como disse o Avelino Oliveira, Sr. Ministro, de facto a questão da habitação é uma questão que acaba por polarizar muitas opiniões e até podemos ter aqui uma discussão, e é vista como uma discussão ideologicamente distinta e que difere a visão como olham para o mesmo problema. Mas há um aspecto que é transversal a todo o setor e que aponta a falta de oferta como o principal problema para a situação da nossa habitação, para a situação dos preços das casas em Portugal. Ora, o Sr. Ministro tomou medidas de apoios aos jovens, de apoios como a isenção do IMT, do imposto de selo, a questão da garantia pública para que os jovens consigam financiamento bancário a 100%, até um determinado valor. Há quem já faça uma análise de que essas medidas acabem por ter o efeito contraproducente, fazendo aumentar a procura, não aumentando a oferta, o que pode trazer esse efeito perverso de aumentar os preços. E há projeções que já apontam nesse sentido. Contou com este efeito? Naturalmente que sim. Quer dizer, se nós tivéssemos feito só essas medidas sem ter feito a montante de todas as outras do lado da oferta, tinha que concordar consigo. Não tendo acontecido, não posso concordar consigo. E deixe-me pegar precisamente como é que se ataca a oferta. Ataca-se a oferta simplex, mas é um simplex não decretado através de um gabinete ministerial, mas em diálogo profundo. Este simplex, que o Sr. Bastonário estava a referir, está a ser feito em conjunto, com as ordens, com as associações, com diálogo permanente com todo o setor, com as câmaras municipais, que é quem vai utilizar o simplex. Primeiro ponto. Segundo, previsibilidade. É preciso previsibilidade fiscal e o Governo pediu autorização para o fazer em sede própria. Terceiro, é preciso previsibilidade da legislação, ou seja, lançámos um instrumento que é os contratos de investimento para poder dar previsibilidade a quem quer investir, por exemplo, para arrendar, ter previsibilidade nas rendas durante 30, 40 anos, 50 anos. E o Estado, sendo uma pessoa de bem, assina esse contrato e dá previsibilidade e estanquicidade às políticas públicas e não estarmos sujeitos a flutuações ideológicas ou a caprichos ideológicos. Quinto pilar, a banca. Este evento é patrocinado pela banca, a banca também tem que olhar para o setor de outra forma. E, portanto, se nós hoje nos queixamos que temos um país eminentemente de proprietários, foi porque os incentivos que foram dados aos promotores foi para venda, nunca para arrendamento. E, portanto, temos que alinhar a perenidade e a maturidade dos créditos com investimentos de mais longo prazo, nomeadamente para incentivar o arrendamento. Sexto, Lei dos Solos, REGIT. Está em fase final de circuito legislativo, já o disse, vai ser aprovado brevemente, que vai permitir a flexibilização de uso de outros solos, nomeadamente solos rústicos, para a habitação específica com certas regras, HCC, e um novo conceito de habitação que irá ser apresentado a breve trecho. E, portanto, é trabalhando nesta multiplicidade, na visão holística do setor, que nós conseguimos apresentar políticas públicas que possam aumentar o lado da oferta. Porque o Estado já está a fazer o seu papel, que é investimento de 59 mil casas. Mas o Estado sozinho não garante nada, temos que pôr os privados também a fazê-lo. E por isso temos que injetar terrenos mais baratos no mercado, previsibilidade, simplificar, envolver as câmaras, envolver a banca, envolver toda a multiplicidade. Depois, podemos atuar do lado da procura. E, portanto, também, quando ouvi dizer que somos acusados que as nossas medidas não estão a surtir efeito, com os números que saíram em julho, as medidas só entraram em vigor depois. Portanto, o que é facto é que o simplex urbanístico que está em vigor não teve efeito. Isso não teve, porque os licenciamentos não teve o efeito contrário. Mas admite que estas medidas possam ter esse efeito, ou seja, acabem por ter o efeito contrário àquele que é pretendido. Como lhe digo, não acredito em homens providenciais e, portanto, nós quando fazemos políticas públicas e estas que são de baixo para cima, ouvindo os setores, estamos a mitigar risco. Agora, se decidirmos as coisas no ar, o simplex que está em vigor é aquilo que o Sr. Bastonário disse, teve o efeito perverso. Esse sim teve o efeito contrário. Nós agora falámos com os autarcas e percebemos o que é que está a correr mal no simplex. Falámos com as ordens, o que é que está a correr mal no simplex. Falámos com o setor, o que é que está a correr mal no simplex. O simplex não é só a palavra em si, é a aplicabilidade da simplificação no dia-a-dia de quem investe. O Sr. Ministro falou do arrendamento e não podia deixar de lhe perguntar em relação precisamente
ao congelamento de rendas. No programa do Governo estava previsto o descongelamento das rendas antigas, das rendas anteriores a 1990, ora vai-se manter o mesmo regime, mantendo-se as compensações aos senhorios. O que é que mudou desde o programa do Governo até agora? Os proprietários dizem sentir-se enganados e falam numa cedência ao Partido Socialista. Foi isso que aconteceu, Sr. Ministro? Não houve isso, e não houve alteração nenhuma. Permita-me corrigir, é a primeira vez que tenho a oportunidade de o fazer publicamente. O que o Orçamento de Estado previa era, sim, mitigar as discrepâncias que hoje existiam. Como sabe, o anterior Governo teve uma aposta diferente daquela que estava no programa da AD, que é não descongelar as rendas e subsidiar o proprietário. Ora, os proprietários até agora receberam zero. E, portanto, o que o Orçamento de Estado dizia é que nós íamos, numa primeira fase, e era essa a autorização que estávamos a pedir, temos noção clara que somos um governo minoritário, temos noção clara que temos que ser um governo humilde, que tem que entrar em diálogo e, portanto, o Orçamento de Estado não é um exercício estéril, absolutamente desligado da realidade. Temos que perceber que tem que ter tração no areópago máximo da democracia, que é a Assembleia da República. E o que nós dissemos em sede do Orçamento de Estado é precisamente isto, é dizer assim, nós não podemos continuar com as rendas anteriores a 1990, a criarem esta discrepância entre o senhorio e o arrendatário. E, portanto, a questão que se coloca era essa, é porque é que os senhorios não estão a receber o subsídio que deviam ter recebido. E, portanto, é isso que nós nos propomos fazer nesta primeira fase e é aquilo que o Orçamento de Estado prevê. Em relação ao Orçamento do Estado, mas o que previa o programa do Governo não era isso, era precisamente o descongelamento das rendas. É verdade. Como é que responde aos proprietários que se sentem enganados? Para já, o subsídio, e não se podem sentir enganados, porque são, de alguma forma, colmatado aquilo que está a perder em termos de rendimento real, e, portanto, é uma abordagem diferente. A seu tempo, o Governo está a tentar encontrar soluções para equilibrar este terreno de jogo. Porque o que é que acontece hoje? Nós hoje temos proprietários que não conseguem investir no seu imóvel, porque não têm retorno do capital e do risco assumido, não têm retorno de capital necessário e suficiente para conseguir a manutenção só do seu imóvel. E isso nós não podemos permitir. E hoje as cidades que tiveram um esforço enorme de regeneração, hoje vamos a Lisboa e Lisboa está regenerada, o Porto está regenerado, e, portanto, esse esforço tem que ser, de alguma forma, premiado, aqueles que assumiram o risco e conseguiram fazer essa regeneração. Do outro lado, nós temos que trabalhar em políticas públicas que permitam essa justiça social e o acesso com equidade de todos a esse bem tão escasso como é a habitação. Estamos mesmo a terminar o nosso tempo, mas o Moreira Luís queria perguntar-lhe, precisamente porque o arrendamento é um dos grandes desafios também para a nossa habitação, porque Portugal sente falta, de facto, de um verdadeiro mercado de arrendamento que funcione. Como é que no município de Mafra está a funcionar o arrendamento e também o que é que está previsto para incrementar o arrendamento? Bom, na verdade, toda esta construção que eu há pouco referi no âmbito do PRR é mesmo para arrendamento acessível. Portanto, criar oportunidades com as políticas públicas para conseguir dar resposta a essa necessidade e, eventualmente, até essa mudança de cultura, porque nós, culturalmente, estamos mais, normalmente, numa estratégia de aquisição do imóvel e, de facto, com as dificuldades, com o preço que existe hoje na aquisição dos imóveis, temos que, eventualmente, também mudar essa perspectiva e incentivar até que os jovens consigam ter acesso à habitação por via do arrendamento. De facto, nós aqui em Mafra tivemos uma iniciativa já há alguns anos que nós chamamos de Mafra Requalifica, que na prática é incentivar os proprietários a requalificar os seus imóveis com benefícios fiscais, com incentivos, subvenções propriamente dito, porque um imóvel pode beneficiar deste apoio dado pela Câmara Municipal para fazer essa requalificação. E, portanto, estamos a querer que os proprietários, os investidores, consigam pegar nestes imóveis que, por vezes, até estão devolutos, consigam dinamizá-los e pô-los no mercado, naturalmente, permitindo até o acesso ao arrendamento. Meus senhores, o nosso tempo chegou ao fim e agradeço-vos uma vez mais terem estado presentes neste debate. Muito obrigada. E assim terminamos mais um debate nesta edição dos prémios do Expresso e da SIC Notícias, os prémios do imobiliário, uma cerimónia que este ano decorre no Convento de Mafra e que uma vez mais distingue aquilo que de melhor se fez no setor ao longo do último ano. Obrigada por nos ter acompanhado e fique bem.